que os soldados alemães lutaram de forma tão brutal em 1944 e 1945, mesmo com a derrota certa? Essa é uma pergunta feita há 80 anos, porque novas divisões ainda estavam sendo formadas já em janeiro de 1945, porque a fase final da guerra virou uma batalha de aniquilação total, não por território ou vitória, mas pela sobrevivência. Os exércitos do Reich deixaram de lutar como forças convencionais e se tornaram formações móveis com um único objetivo: atrasar a destruição e alcançar o Ocidente. Medalhas, ideologia e território já não importavam, o que importava era sobreviver. No outono de 1944, o esforço de guerra alemão atingiu um ponto sem retorno. O que antes fora uma guerra de conquista, depois uma guerra de defesa, depois uma guerra de sobrevivência, agora se tornava algo completamente diferente. Tornou-se uma guerra de morte. A transformação não foi gradual. Ela apareceu de repente, relatada por refugiados que cruzavam a fronteira da Prússia Oriental no fim de outubro. Seus rostos marcados não pelo cansaço, mas por algo além do terror, além do que a frente interna alemã já presenciou. Nemmersdorf, pequena vila agrícola na fronteira da Prússia Oriental, foi tomada pelos soviéticos em 21 de outubro de 1944. As forças alemãs retomaram o local no dia seguinte, e o que encontraram quebrou as últimas defesas psicológicas da frente oriental. Corpos de civis alemães, inclusive mulheres e crianças, foram brutalmente mutilados e mortos. Fotógrafos da Wehrmacht registraram a cena. O Ministério de Propaganda de Goebbels fez as imagens chegarem a todo o Reich. Se a gravidade da atrocidade correspondia à propaganda, era quase irrelevante. O dano psicológico foi imediato e total. Nemmersdorf virou a palavra que respondia a qualquer pergunta sobre se render ao Exército Vermelho. Isso transformou um medo abstrato em uma certeza concreta. Para os soldados alemães na frente oriental, Nemmersdorf foi o momento em que a guerra mudou de definição. Oficiais que lutavam desde 1941 logo perceberam que as regras desse conflito haviam mudado. Sem armistício, retirada negociada ou rendição honrosa, a frente oriental deixou de seguir a lógica militar e virou uma região onde a sobrevivência dependia apenas de barrar as forças soviéticas de entrar na Alemanha e, se falhasse, recuar rapidamente para o oeste. Todo soldado agora tinha claro que se render aos anglo-americanos levava a campos de prisioneiros e depois ao retorno para casa. Render-se aos soviéticos significava provável morte imediata ou nos campos de trabalho da Sibéria. Isso não era propaganda, mas a avaliação dos soldados da linha de frente baseada no que testemunharam e agora esperavam. As consequências de Nemmersdorf levaram ao fortalecimento desesperado das defesas alemãs na Prússia Oriental. O 4º Exército de Friedrich Rosbach e as tropas de Hans Gollnick usaram todas as forças contra as penetrações soviéticas. Por um breve momento, no final de outubro e início de novembro, as linhas se estabilizaram e as forças soviéticas recuaram para além da fronteira. Os civis alemães que fugiram para o oeste voltaram às fazendas. Os líderes distritais do Partido Nazista garantiram à população que o perigo tinha acabado e que a Wehrmacht ainda podia proteger o solo alemão. Esse foi o último momento em que tais garantias podiam ser acreditadas. Também foi o último momento em que a retirada era oficialmente proibida, mas praticamente desnecessária. Em janeiro, as condições se inverteriam. Em novembro e dezembro de 1944, a liderança militar alemã enfrentou um problema sem solução. A frente oriental se estendia do Báltico ao Adriático, com todos os setores sob pressão. O grupo de exércitos centro foi destruído no verão, destruição da Bielorrússia. O grupo de exércitos norte ficou isolado na península da Curlândia, cercado pelo Mar Báltico, sem chance de alívio ou permissão para evacuar. O grupo de exército sul enfrentava o aumento do poder soviético na Hungria, enquanto a batalha por Budapeste esgotava rapidamente as reservas alemãs. O grupo de exércitos, rebatizado de Grupo de Exércitos Centro após os desastres do verão, mantinha um perímetro cada vez menor na Polônia, com divisões exaustas que existiam mais no papel do que na realidade. A situação estratégica impedia reservas, rotações ou defesa elástica. Cada quilômetro perdido aproximava a artilharia soviética das cidades alemãs. Cada tentativa de manter o terreno consumia divisões insubstituíveis.
O Bolsão da Curlândia exemplificava a patologia do pensamento estratégico alemão nesta fase final. No outono e inverno de 1944, o Grupo de Exércitos Norte ficou encurralado na península da Curlândia, Letônia. Isoladas do restante da frente alemã pelos avanços soviéticos até o Báltico, quase 30 divisões, incluindo algumas das melhores da Wehrmacht, ficaram paradas enquanto a frente em outros pontos desmoronava. Hitler recusou autorizar a evacuação, alegando proteger bases navais alemãs e prender forças soviéticas, mas o verdadeiro motivo era psicológico. Evacuar a Curlândia significava admitir que as forças alemãs não podiam mais manter território no leste e que a posição estratégica era insustentável. As tropas na Curlândia lutaram com competência, realizaram contra-ataques locais, mantiveram a disciplina, mas eram estrategicamente irrelevantes. Cada soldado, cada tanque, cada peça de artilharia presa na Curlândia era um recurso indisponível em outros lugares. Subtraídos dos cálculos dos comandantes que tentavam conter as ofensivas soviéticas, com formações que existiam apenas como organogramas. No fim de dezembro de 1944, a inteligência alemã já havia avaliado detalhadamente os preparativos soviéticos para a ofensiva de inverno. As concentrações de forças ao longo do rio Vístula, na Polônia, eram impossíveis de esconder. As cabeças de pontes soviéticas em Magnúzio, Puławy e Barano estavam repletas de homens e material. Voos de reconhecimento fotografaram o acúmulo. Interrogatórios de prisioneiros confirmaram o momento. O alto comando alemão percebeu que uma grande ofensiva era iminente, provavelmente em janeiro. Perceberam que as forças alemãs eram insuficientes para detê-la. As defesas ao longo do Vístula estavam frágeis e sem reservas. As formações móveis haviam sido destruídas nos combates do outono. Restavam divisões de infantaria de segunda linha, Volkssturm, milícias, batalhões e as fantasiosas expectativas do quartel-general de Hitler. A ofensiva soviética, Vístula-Oder, iniciou em 12 de janeiro de 1945. O marechal Georgy Zhukov, à frente da primeira frente bielorrussa, e o marechal Ivan Konev, da primeira frente ucraniana, romperam as defesas alemãs com força avassaladora. A operação superou tudo já visto na frente oriental. As forças soviéticas mobilizaram mais de 2 milhões de homens, milhares de tanques e dezenas de milhares de peças de artilharia. As forças alemãs na ofensiva tinham menos de 400 mil soldados de combate, apoiados por divisões que só existiam no nome. A ruptura ocorreu em 48 horas. Em 15 de janeiro, tanques soviéticos avançavam rapidamente pela planície polonesa rumo à fronteira alemã, sem dar chance a improvisações defensivas alemãs. Enfrentando a ofensiva Vístula-Oder, as unidades relataram que a experiência foi de um colapso sistêmico completo. As penetrações soviéticas pediram para recuar, mas receberam ordens para manter posições e foram cercadas ou dominadas antes de qualquer esclarecimento. As redes de comunicação falharam pelo excesso de relatórios, e as linhas de suprimento sumiram quando tanques soviéticos cortaram as estradas laterais. As formações deixaram de existir, não por destruição em batalha, mas por se desintegrarem durante a retirada. Soldados abandonavam equipamentos para fugir mais rápido, oficiais perdiam contato com seus homens, e divisões inteiras viravam colunas de refugiados. A Wehrmacht já havia enfrentado retiradas caóticas e desastrosas, mas nada preparou os soldados alemães para a rapidez e o colapso total de janeiro. A população civil da Alemanha Oriental tomou conhecimento da ofensiva soviética, não por anúncios oficiais, mas pelo súbito surgimento de soldados da Wehrmacht recuando por suas cidades. Com a chegada de refugiados do leste, líderes distritais do Partido Nazista seguiram adiando, contradizendo ou até retendo ordens de evacuação. Em parte porque admitir a necessidade de evacuação era politicamente impensável, em parte porque os oficiais do partido temiam ser acusados de derrotismo, e em parte porque eles próprios não conseguiam acreditar que a situação havia se deteriorado de forma tão catastrófica e tão rapidamente. Em várias cidades e vilarejos da Prússia Oriental, Pomerânia e Silésia, os civis não foram oficialmente avisados. Eles simplesmente acordaram e encontraram as forças soviéticas se aproximando, tendo que tomar decisões imediatas sobre a fuga, sem preparação, sem transporte e sem destino. A Prússia Oriental se tornou o epicentro do colapso civilizacional.
A província fazia parte da Alemanha 7 séculos antes mesmo de a Prússia existir como Estado. A população nunca tinha vivido ocupação nem fugido. Em janeiro de 1945 fugiram. O êxodo iniciou com colunas organizadas de refugiados a oeste por estradas e ferrovias, mas logo virou uma massa caótica de civis andando na neve. Com o que podiam carregar, as estradas para o oeste ficaram congestionadas com carroças puxadas por cavalos, carrinhos de mão e pessoas a pé. Caças da Luftwaffe atacaram essas colunas por engano, enquanto aeronaves soviéticas as atacaram de propósito. As colunas continuaram seguindo para o oeste independentemente disso, porque ir para o leste significava morte certa e para o sul não havia nada além de mais avanços soviéticos. O 4º Exército, sob o comando do general Friedrich Rosbach, encontrou-se defendendo a Prússia Oriental com formações que haviam sido dizimadas nos combates do outono e não haviam recebido reforços significativos. Rosbach sabia que sua missão era impossível e que recuar sem permissão levaria à sua destituição imediata e possível execução. No final de janeiro, à medida que as forças soviéticas avançavam mais profundamente na Prússia Oriental, pelo sul e leste, Rosbach tomou a decisão de recuar para o oeste sem permissão. Priorizando a sobrevivência de seu exército em vez da obediência a diretrizes que não tinham relação com a realidade, Hitler o destituiu do comando. O 4º Exército seguiu recuando, pois a única opção era recuar ou ser aniquilado. No início de fevereiro de 1945, a Prússia Oriental havia sido isolada do restante da Alemanha. As forças soviéticas chegaram à costa do Báltico, perto de Elbing, cortando o corredor terrestre. O que restava das forças alemãs na Prússia Oriental agora estava preso em uma série de bolsões cada vez menores, encurralados contra o mar, com as costas voltadas para o Báltico. O maior desses bolsões surgiu em torno de Königsberg, capital provincial e centro histórico da identidade prussiana. O segundo grande bolsão surgiu em Heiligenbühl, um triângulo pantanoso a oeste de Königsberg, onde o 4º Exército remanescente montou posições defensivas. Um terceiro bolsão mantinha a península de Samland, uma estreita faixa de terra que avançava para o Báltico, valiosa principalmente porque continha o porto de Pilau, o último ponto de evacuação restante. Para as forças alemãs e civis cercados no colapso da Prússia Oriental, o bolsão de Heiligenbühl simbolizou a defesa alemã no fim da guerra. O 4º Exército e aliados, cerca de 100.000 soldados de combate e um número indefinido de civis e retardatários, mantinham um perímetro de 40 km por 20 km. Eles não tinham objetivo estratégico, não podiam romper o cerco, receber reforços ou impactar a guerra. Eles só podiam adiar a destruição enquanto tivessem munições e rações. Ao adiarem a destruição, permitiram que a evacuação naval retirasse civis por Pillow. A defesa de Heiligenbühl não visava manter território, mas sim ganhar tempo, contado em dias, para que os navios pudessem fazer mais algumas viagens, para que mais alguns milhares de refugiados pudessem chegar às zonas ocidentais. Antes do colapso do bolsão, as forças soviéticas que cercavam o bolsão de Heiligenbühl não tinham pressa em reduzi-lo. Eles o isolaram, podiam destruí-lo quando quisessem, e as forças internas não ameaçavam as operações soviéticas seguintes. Os alemães no bolsão entendiam isso bem e sabiam que, ao se renderem ou se o perímetro colapsasse, homens que não chegassem ao mar antes da infantaria soviética seriam mortos ou enviados a campos de trabalho, de onde poucos voltavam. Esse conhecimento gerou uma intensidade peculiar na resistência. Os soldados alemães não lutavam por Hitler, nem pelo Reich, nem por qualquer causa ideológica, mas porque lutar significava ganhar tempo. E ganhar tempo significava alguma chance, por menor que fosse, de que uma evacuação naval pudesse salvá-los antes do fim. A defesa do bolsão de Heiligenbühl durou do final de janeiro até março de 1945. Civis foram orientados a sair em novembro, mas a maioria recusou, acreditando que a cidade seria poupada por não ter sido atacada. Minha esposa tinha família em Jina e foi embora em dezembro, mas fiquei. Eu participava da defesa e organização do centro da cidade. Eu supervisionava a ajuda médica a soldados e civis, escolhendo locais para guardar remédios e suprimentos protegidos. Com a chegada de mais soldados de batalhas recentes, eles incentivaram os civis a fugir. Relatando horrores vistos na Polônia e Hungria, o exército soviético já cometia assassinatos contra quem lutasse ou auxiliasse a Alemanha em janeiro.
A linha de frente estava à nossa porta. A artilharia soviética bombardeava a cidade e vimos aviões sobrevoando pela primeira vez. Nossas defesas eram fracas, sem armamento pesado, e só reunimos 2 Panzers pesados danificados. Nossos soldados avisaram os soviéticos sobre nossa resistência e repeliram vários ataques, causando muitas baixas. Os ataques de artilharia aumentaram e passaram a destruir a cidade. As brigadas de incêndio ficaram ocupadas e frequentemente tiveram que deixar quarteirões queimarem. O esforço coletivo só acontecia quando alguém ficava preso. Por causa disso, Hunker agora obrigou os civis a saírem, mas muitos ainda nos desafiavam e queriam ficar para ajudar na luta. Um exemplo: estava com uma equipe policial visitando casas quando uma família afirmou que aquela era sua cidade e morreriam ali. Enfatizamos que, se fosse vontade de Deus, os soviéticos cercariam a cidade e eles não se comoveram. Soube disso depois. Evacuações forçadas causaram muitas vítimas devido ao frio intenso. Estima-se que 100.000 civis morreram congelados. E os aviões metralharam colunas de refugiados, matando milhares, o que não foi levado pelos aviões. Os partisans avançaram enquanto os soviéticos causavam ainda mais baixas. O clima brutal deixava pouca chance de sobrevivência aos feridos. Era um verdadeiro inferno. Como o inimigo não mostrava misericórdia nem compaixão. Eles assinaram algumas partes da Convenção de Genebra, mas as principais partes sobre prisioneiros de guerra e civis, eles recusaram. Não havia misericórdia na guerra. Lutamos bravamente contra grandes probabilidades e resistimos. O exército improvisado incluía alemães e voluntários europeus. Eu contei húngaros, italianos, holandeses, poloneses e russos que ficaram conosco para lutar. Em abril, a cidade estava em ruínas, mas nosso ânimo ainda estava alto e mantivemos os soviéticos afastados. Eles tomaram nosso aeroporto, mas construímos outro na minha região. Com o prédio destruído, removemos os escombros para os aviões pousarem, trazendo suprimentos e levando feridos. Não houve contra-ataques, resistências lendárias ou momentos de glória no campo de batalha. Consistia em soldados alemães atirando até ficarem sem munição, depois recuando para a próxima linha defensiva e repetindo o processo. A artilharia soviética bombardeava o bolsão de forma metódica, enquanto a infantaria avançava pelo pântano congelado em ataques coordenados que desgastavam as defesas alemãs pelo peso do metal. Em meados de março, o bolsão havia encolhido para um perímetro medido em centenas de metros. Soldados alemães deixaram suas posições e correram às praias de Pilau, esperando o transporte nos navios que ainda faziam evacuações. Poucos tiveram sucesso, pois a maioria falhou quando as forças soviéticas tomaram as posições finais em 29 de março. Encontraram sobreviventes exaustos, incapazes de fugir, e corpos congelados dos que falharam ao tentar chegar ao mar. Königsberg resistiu mais, mas caiu de forma ainda mais difícil. A cidade foi cercada no final de janeiro e sitiada durante fevereiro e março. Hitler a declarou fortaleza, proibindo sua guarnição de se render ou evacuar. O general Otto Lasch comandou a defesa com 4 divisões desfalcadas, Volkssturm, batalhões e unidades formadas por pessoal de treinamento, escolas e administração. Königsberg não tinha valor estratégico, sua captura ou defesa não afetava nada, as forças soviéticas poderiam tê-la ignorado completamente e continuado para o oeste sem consequências. Eles escolheram reduzi-la porque Königsberg era a capital da Prússia Oriental, porque sua queda teria peso simbólico e porque conquistar uma grande cidade proporcionava experiência. Para o ataque a Berlim que todos sabiam que estava por vir. O cerco de Königsberg seguiu o padrão da doutrina soviética de guerra urbana, refinada em Stalingrado e aperfeiçoada. Por 3 anos de combates urbanos, a artilharia soviética destruiu a cidade quarteirão por quarteirão. A infantaria soviética avançava após a artilharia, movendo-se em grupos pequenos pelos escombros e limpando prédios sistematicamente. Os defensores alemães recuaram dos distritos externos para o centro e depois para a região central da cidade. Zonas fortificadas, que depois viraram bolsões isolados de resistência, resistindo por horas ou dias antes de serem dominados. No início de abril, a cidade era uma ruína habitada por cadáveres. As forças alemãs se renderam em 9 de abril, não porque escolheram, mas porque haviam ficado sem munição, comida e espaço. A evacuação marítima da Prússia Oriental foi uma das maiores e menos lembradas operações de resgate da história. A Operação Hannibal, iniciada em janeiro de 1945, usou todos os navios alemães disponíveis para evacuar militares e civis dos bolsões em colapso na Prússia Oriental.
mais de 2 milhões de pessoas foram evacuadas entre janeiro e maio de 1945, transportadas pelo Báltico até portos na Pomerânia Ocidental e na Dinamarca. A operação foi bem sucedida, apesar dos ataques de submarinos e aviões soviéticos, do naufrágio de navios em tempestades de inverno e sem cobertura aérea naval. Ela foi bem sucedida porque a alternativa a embarcar em um navio era permanecer na Prússia Oriental, e permanecer na Prússia Oriental significava morte. O naufrágio do Wilhelm Gustloff, em 30 de janeiro de 1945, ilustrou a matemática do desespero. O navio, um transatlântico de cruzeiro pré-guerra convertido para uso naval, saiu de Gotenhafen com cerca de 10 mil refugiados e militares a bordo. O número exato nunca foi estabelecido. Um submarino soviético torpedeou o navio no Báltico e mais de 9 mil pessoas se afogaram nas águas geladas. Permanece o desastre marítimo mais mortal da história. A notícia do naufrágio se espalhou entre os refugiados. Ainda tentando chegar aos portos de evacuação, isso não mudou nada, eles continuaram seguindo em direção aos portos. Porque o cálculo era binário. Ficar significava morte certa, embarcar em um navio significava alguma chance de sobrevivência, mesmo que essa chance incluísse a possibilidade de afogamento. Diante da escolha entre morte certa e morte provável, os seres humanos escolhem a morte provável todas as vezes. A península de Samland, último território da Prússia Oriental, sob controle alemão até abril de 1945, virou um campo de extermínio de horror incomum. As forças soviéticas avançaram pela estreita península rumo a Pilau, apertando as tropas alemãs e refugiados civis em um perímetro cada vez menor. A fuga só era possível pelos navios de evacuação, que faziam suas últimas viagens sob ataques aéreos e embarcavam refugiados nas praias. Com a artilharia soviética atacando os pontos de embarque, soldados alemães davam cobertura até os últimos navios partirem, depois tentavam embarcar à força ou se rendiam aos soviéticos. Algumas unidades, sabendo que a captura significava a morte, lutaram até que suas munições se esgotassem e então cometeram suicídio. As posições finais alemãs em Samland foram invadidas no fim de abril, quando quase todos que podiam já haviam sido evacuados. Os que ficaram foram mortos ou capturados. Enquanto ocorria o desastre na Prússia Oriental, as forças soviéticas avançaram para o oeste, cruzando a Pomerânia rumo ao Báltico, para cortar as tropas alemãs restantes e garantir o acesso a Berlim. A ofensiva da Pomerânia Oriental começou no final de fevereiro de 1945 com uma superioridade soviética esmagadora em homens e material sobre as forças alemãs. A defesa da Pomerânia contava com divisões enfraquecidas do Segundo Exército e outras formações do novo grupo de exércitos. Vístula, sob comando de Heinrich Himmler, sem experiência militar, mostra o controle cada vez menor de Hitler sobre a estratégia. Himmler ficou menos de 2 meses como comandante, marcado por total incompetência operacional. As forças alemãs na Pomerânia lutaram de forma competente, apesar de Himmler, não por causa dele, e essa competência comprou tempo, mas nada além disso. A defesa alemã da Pomerânia concentrou-se em manter as principais cidades costeiras pelo maior tempo possível para facilitar a evacuação de civis e militares pelo mar. Danzig resistiu até 30 de março, Gdynia caiu alguns dias antes. Kolberg, famosa pelo filme de propaganda lançado em janeiro de 1945 sobre sua defesa nas guerras napoleônicas, caiu em 18 de março, após semanas de cerco. O valor propagandístico desses cercos era duvidoso e o militar, nulo. Eles apenas atrasaram o avanço soviético a Berlim por semanas e deram tempo para evacuações navais que salvaram centenas de milhares de vidas. Os soldados que defendiam essas cidades sabiam que não estavam defendendo a Alemanha, estavam ganhando tempo, contado em dias, para que os navios pudessem continuar operando na Silésia. Breslau resistiu a um cerco de fevereiro a maio de 1945, mais tempo que qualquer cidade alemã, exceto Berlim. O comandante da guarnição, general Hermann Niehoff, transformou a cidade em uma fortaleza com uma meticulosidade metódica. Ele demoliu prédios residenciais para criar campos de tiro e recrutou a população civil restante em batalhões de trabalho. Ele criou um perímetro defensivo e resistiu a repetidos ataques soviéticos. Por determinação e pela certeza de que se render era ser capturado pelo sistema soviético, Breslau recebia suprimentos por via aérea em um campo improvisado na principal avenida da cidade.
Aviões de transporte da Luftwaffe realizavam missões de abastecimento sob intenso fogo antiaéreo, entregando munição e evacuando feridos até os últimos dias da guerra. A cidade se rendeu em 6 de maio, 2 dias antes do fim da guerra, não por ter sido conquistada, mas porque não havia mais guerra. O cerco de Breslau demonstrou a transformação da cultura militar alemã na fase final da guerra. No início do conflito, comandantes alemães agiam com flexibilidade tática, recuando quando necessário, usando defesa móvel e priorizando preservar as tropas. No início de 1945, a flexibilidade deu lugar à rígida defesa das fortalezas, que deveriam ser mantidas a todo custo, independentemente da lógica militar, custo ou objetivo. Essa mudança refletia a obsessão de Hitler em manter o território, o colapso institucional da Wehrmacht e a percepção de que a retirada não levava à estabilização, mas a novas retiradas. Se toda retirada levava apenas à próxima retirada, então já não havia mais nenhum argumento racional para recuar. Era preferível manter posição fixa até a morte do que recuar indefinidamente para o mesmo fim. A psicologia dos soldados alemães durante essa fase terminal desafia um resumo fácil. Eles não estavam lutando por ideologia. As grandes narrativas de luta racial e de Lebensraum haviam sido substituídas pelo cálculo imediato da sobrevivência. Eles não lutavam por disciplina, embora ela ainda fosse importante em unidades bem lideradas. Lutavam porque isso dava chance de controlar como e quando morreriam, enquanto se render ou fugir só garantia a morte. No cativeiro soviético, esse comportamento parecia fanatismo externamente, mas era vivido internamente como cálculo racional. O soldado, que lutou até esgotar sua munição, não estava demonstrando compromisso ideológico. Ele maximizava suas chances de sobreviver, ficando armado e perigoso por mais tempo, junto à sua unidade para a defesa coletiva, adiando sua vulnerabilidade final. Ao sul das principais ofensivas soviéticas contra a Alemanha, a batalha na Hungria esgotou as reservas alemãs em ritmo insustentável para a Wehrmacht. Budapeste foi cercada no fim de dezembro de 1944, isolando o 9º Corpo de Montanha SS e grandes forças húngaras até meados de fevereiro. Hitler ordenou várias tentativas de alívio, todas com avanços temporários no cerco soviético, mas fracassando e consumindo divisões Panzer insubstituíveis. Os defensores de Budapeste lutaram durante janeiro com rações e munição cada vez menores, esperando a cada dia que o alívio prometido chegasse. O alívio nunca chegou com força suficiente. A cidade caiu distrito por distrito, prédio por prédio, até que os últimos defensores tentaram uma fuga em 11 de fevereiro. A maioria foi morta ou capturada. As tentativas de alívio sacrificaram várias divisões Panzer sem resultado algum. As tentativas de alívio para Budapeste ilustraram o desligamento de Hitler da realidade militar. Cada fracasso em aliviar era seguido por novas ordens de ataque, usando tropas que só existiam na imaginação de Hitler. Divisões consideradas destruídas eram enviadas de volta ao combate e unidades de tanques com só 3 veículos operacionais ainda eram obrigadas a atacar. A distância entre as ordens emitidas pelo quartel-general de Hitler e a situação real no campo havia se tornado tão grande que os comandantes de campo simplesmente ignoravam as diretrizes que não podiam ser executadas, apostando que, ao descobrirem sua desobediência, a situação já teria mudado e as ordens estariam obsoletas. O colapso da autoridade de comando levou as forças alemãs ao semi-caos, com comandantes locais decidindo por conta própria, visando a sobrevivência, em vez de seguir estratégias. Após a queda de Budapeste, Adolf Hitler planejou uma última ofensiva na Hungria para estabilizar a frente sul, recuperar os campos de petróleo húngaros e mostrar que a Wehrmacht ainda tinha poder ofensivo. A Operação Frühlingserwachen, ou Despertar da Primavera, começou no início de março de 1945, perto do Lago Balaton. Ela envolveu o 6º Exército Panzer SS, incluindo divisões de elite como a Leibstandarte, Adolf Hitler e das Reich. Com tanques King Tiger modernos e forte artilharia, a ofensiva foi a última cartada de Hitler. A tentativa final de reverter o rumo da guerra por meio de uma grande operação bem-sucedida, a Despertar da Primavera, fracassou. Em apenas 10 dias, as forças alemãs avançaram no início, mas faltaram combustível, munição e reservas para continuar. As defesas soviéticas resistiram ao ataque e depois contra-atacaram com força. O 6º Exército Panzer SS, última reserva móvel alemã, foi destruído.
Os King Tigers, impressionantes no papel, quebraram, ficaram sem combustível ou foram destruídos por armas antitanque e artilharia soviética. Em março, as forças alemãs na Hungria recuavam enquanto as soviéticas as perseguiam rumo a Viena. O fracasso da Operação Despertar da Primavera marcou o fim da ofensiva alemã. Depois disso, restou apenas recuar, defender e atrasar. A ofensiva de Viena em abril de 1945 levou a guerra à Áustria com a mesma brutalidade mecânica das operações soviéticas na Polônia e leste da Alemanha. Os soviéticos chegaram a Viena pelo sul e leste. Forças alemãs. A defesa da cidade era composta por remanescentes exaustos das formações que haviam recuado da Hungria, além de batalhões do Volkssturm e unidades diversas reunidas de bases de treinamento e instalações da retaguarda. A defesa de Viena não tinha propósito estratégico, a cidade não poderia ser mantida e sua queda não atrasaria significativamente o avanço soviético. O que a defesa conseguiu foi a destruição da cidade através de combates de rua e a morte de milhares de soldados e civis. Quem teria sobrevivido se Viena fosse declarada cidade aberta? As divisões da SS que lutaram no leste nessa fase final merecem análise especial. Essas formações, especialmente as divisões de voluntários estrangeiros, encontraram-se em uma posição especialmente impossível. A divisão SS Nordland, formada principalmente por voluntários escandinavos, combateu na Pomerânia e depois recuou para Berlim, assim como a divisão SS francesa. Charlemagne lutou na Pomerânia e depois recuou para Berlim, onde seus sobreviventes defenderam o centro da cidade. Esses voluntários estrangeiros se alistaram para lutar contra o bolchevismo, numa cruzada ideológica por uma nova ordem europeia. No início de 1945, a estrutura ideológica havia se dissolvido completamente. Restava apenas o conhecimento de que lutaram pela Alemanha e seriam vistos como traidores em seus países. Ser capturado pelos soviéticos significava execução imediata. A única chance de sobrevivência era chegar aos aliados ocidentais. Eles lutaram com intensidade desesperada, não por ideologia, mas porque não tinham para onde ir. O fenômeno dos voluntários estrangeiros lutando pela Alemanha até o colapso final revelou a psicologia do compromisso com uma causa perdida. Esses homens haviam feito escolhas irreversíveis em 1941 ou 1942, haviam queimado pontes com seus países de origem, haviam investido anos de suas vidas no serviço militar. Por uma causa extinta, em 1945 não podiam renegar escolhas, voltar para casa ou se render sem risco de execução. Restava lutar até morrer, ser capturado pelos aliados ocidentais, ou até o fim da guerra e possível fuga. Isso criou uma forma peculiar de fanatismo, que se assemelhava a um compromisso ideológico, mas que na verdade era pura necessidade. Eles lutavam fanaticamente, pois a alternativa era a morte imediata. Soldados da Wehrmacht tinham restrições parecidas, porém menos rígidas. Um soldado alemão poderia, teoricamente, se render às forças soviéticas e sobreviver ao cativeiro, embora as taxas de sobrevivência nos campos soviéticos fossem notoriamente baixas. Um soldado alemão na frente ocidental podia se render aos americanos ou britânicos com boa chance de sobreviver e ser repatriado. O soldado da frente oriental sempre avaliava qual direção era mais segura. O cálculo era difícil, porque as forças soviéticas que vinham do leste tinham mais motivos para matar prisioneiros do que as aliadas ocidentais do oeste. Todos os soldados já conheciam as histórias de Nemmersdorf e casos parecidos. Todo soldado sabia que as forças soviéticas haviam visto atrocidades alemãs na Rússia e tinham motivos para revidar. A escolha binária era brutal em sua simplicidade: seguir para o oeste e sobreviver, seguir para o leste ou ficar onde estava e provavelmente morrer. Nos últimos meses da guerra, o aparato de propaganda de Goebbels deixou de prometer vitória e passou a usar o medo como arma. Os cinejornais exibiam as atrocidades soviéticas, e o rádio detalhava o que ocorreria com mulheres e crianças alemãs caso os soviéticos ocupassem a Alemanha. Cartazes em cidades alemãs mostravam soldados soviéticos como monstros subhumanos. A propaganda era eficaz não por ser habilidosa, mas por ser em grande parte verdadeira. Forças soviéticas cometeram atrocidades e civis alemães morreram. A população não precisava ser convencida de que a ocupação soviética seria catastrófica. Eles só precisavam ser sempre lembrados disso, para que o medo superasse qualquer outra consideração, até mesmo avaliar racionalmente se resistir ainda fazia sentido. O conceito de guerra total,
proclamado por Goebbels em seu discurso no Palácio dos Esportes em fevereiro de 1943, foi plenamente implementado no 1945. Guerra total era a mobilização total da sociedade para fins militares. Incluía recrutar homens antes vistos como velhos ou jovens demais e convocar mulheres para a produção de guerra e funções auxiliares militares. Significava eliminar toda a atividade econômica civil que não apoiasse diretamente o esforço de guerra. Em 1945, guerra total era ainda mais extrema. Significava a transformação de toda a população alemã em soldados ou refugiados, a eliminação de qualquer espaço para a existência civil, a conversão de toda a vida em guerra. O Volkssturm, milícia do povo fundada em setembro de 1944, simbolizava essa mobilização total. Todo homem entre 16 e 60 anos que não estivesse já na Wehrmacht ou em uma indústria de guerra essencial era recrutado. O Volkssturm recebeu treinamento mínimo, armas inadequadas e nenhuma ilusão sobre sua eficácia militar. Eles receberam Panzerfausts, armas antitanque de tiro único que exigiam se aproximar a até 30 metros dos tanques inimigos. Eles receberam braçadeiras que os identificavam como militares, mas não se sabia se as forças soviéticas os reconheceriam como combatentes legítimos. Organizados em batalhões, foram designados para defender seus distritos. Tinham pouco valor militar, mas grande valor simbólico. O Volkssturm demonstrou que a Alemanha lutaria até o último homem, que cada cidade e vila seria defendida, que a guerra continuaria até não restar mais ninguém para lutar. Meninos da juventude hitlerista, entre 14 e 18 anos, foram cada vez mais integrados às forças militares nos meses finais. Algumas unidades da juventude hitlerista receberam treinamento militar de verdade e equipamentos, e lutaram com coragem desesperada. Nascidas do idealismo juvenil, ainda não temperadas pela experiência, outras unidades da juventude hitlerista eram simplesmente crianças. Recebiam armas e eram instruídas a defender posições contra os tanques soviéticos. O envio de crianças ao combate mostrava o esgotamento da Wehrmacht e a disposição do regime em sacrificar tudo numa guerra já perdida. Comandantes que passaram anos desenvolvendo competência militar passaram a liderar unidades com avós e crianças, tentando liderar operações táticas com forças bem diferentes dos exércitos que comandaram antes. Em 1941, a confiança no corpo de oficiais, base das Forças Armadas Alemãs, foi totalmente abalada na fase final. Oficiais que emitiam ordens de retirada sem autorização eram afastados, presos ou executados. Oficiais que mantinham posições por muito tempo eram acusados de derrotismo. Com a destruição das unidades, o comando eficaz se tornava impossível. No início de 1945, um oficial competente enfrentava uma escolha impossível. Ele podia obedecer ordens superiores que não tinham relação com a realidade e ver seus homens morrerem sem propósito algum. Ele podia desobedecer ordens para salvar sua unidade, arriscando corte marcial e execução, ou abandonar o comando e focar só em sobreviver. Muitos oficiais optaram pela terceira opção. Unidades relataram oficiais sumindo à noite, abandonando comandos, tirando insígnias e tentando se misturar aos refugiados. A Wehrmacht havia começado a guerra com um corpo de oficiais renomado por sua habilidade tática e competência operacional. Terminou a guerra com um corpo de oficiais que havia aprendido a principal lição do serviço no final da guerra: obediência significa morte. Em março de 1945, o avanço soviético chegou ao rio Oder, última grande barreira antes de Berlim, onde forças alemãs montaram defesas, com o que restava do grupo de exércitos Vístula no norte e do grupo de exércitos Centro no sul. Essas posições foram fortificadas com o entendimento de que representavam a linha final. Não haveria retirada do Oder, pois a oeste dele estava Berlim, e após Berlim só restava o fim. As defesas do Oder resistiram até abril, não por serem muito fortes, mas porque as forças soviéticas pausaram para consolidar ganhos, trazer suprimentos e se preparar para o ataque final. A pausa antes de Berlim deu às forças alemãs e civis uma breve chance de entender o que viria. O acúmulo de artilharia soviética no Oder era visível a olho nu, impossível de esconder a concentração de forças. Todo soldado nas defesas do Oder sabia que, quando o ataque viesse, viria com força avassaladora e que as defesas desmoronariam em poucos dias. Todos em Berlim sabiam que a cidade seria disputada rua a rua, a destruição seria total e a sobrevivência dependeria de estar no lugar certo.
Quando a luta chegou ao distrito, a pausa antes da tempestade foi marcada por uma preparação sombria, não por esperança. As pessoas cavavam abrigos, os soldados preparavam demolições, todos esperavam. A ofensiva final soviética em direção a Berlim começou em 16 de abril de 1945. O Marechal Zhukov, com a primeira frente bielorrussa, avançou pelo Oder rumo a Berlim, enquanto o Marechal Konev, com a primeira frente ucraniana, atacou ao sul da cidade. O objetivo era cercar a cidade pelo sul e avançar para o oeste, em direção ao rio Elba e às forças aliadas ocidentais que se aproximavam. O ataque inicial enfrentou forte resistência alemã nas colinas de Seelow, onde estavam as últimas posições defensivas importantes. A batalha pelas colinas de Seelow durou 3 dias e custou milhares de baixas às forças soviéticas. As forças alemãs causaram essas baixas não porque esperavam deter o avanço soviético, mas porque lutar era melhor do que se render. Porque cada dia de resistência nas colinas de Seelow permitia mais civis fugirem para o oeste, e morrer em combate era preferível a morrer em cativeiro, as colinas de Seelow caíram. Em 19 de abril, tanques soviéticos romperam as defesas alemãs e avançaram rapidamente para Berlim. As forças alemãs no caminho do avanço recuaram em direção à cidade ou tentaram recuar para o sul e oeste para evitar o cerco. O 9º Exército ao sul de Berlim foi isolado pelo avanço de Konev e cercado nas florestas a leste da cidade. Perto de Halbe, o que se seguiu foi uma das últimas aniquilações da guerra, uma demonstração concentrada do que acontecia com as forças alemãs. Presos em uma bolsa soviética sem chance de resgate, o bolsão de Halbe virou uma zona de morte e horror concentrado. O 9º Exército Alemão, com cerca de 80.000 a 100.000 soldados e um número incerto de refugiados que se uniram às colunas militares, estava cercado em uma área florestal com poucas estradas e sem defesas preparadas. As forças soviéticas cercaram o bolsão metodicamente com artilharia e ataques aéreos contra os alemães. Tentando romper o cerco, os comandantes alemães organizaram tentativas de fuga em direção ao oeste, tentando alcançar as linhas americanas no rio Elba. Algumas formações conseguiram romper o cerco soviético, mas a maioria foi destruída na tentativa. As florestas perto de Halbe ficaram cheias de corpos alemães. Refugiados e soldados morreram juntos no bolsão. O número exato de mortos é desconhecido, mas dezenas de milhares de soldados e civis alemães morreram na batalha de uma semana para reduzir o bolsão de Halbe. Enquanto combatiam em Berlim, as forças soviéticas iniciaram em 6 de maio de 1945 a ofensiva de Praga, visando destruir as últimas tropas alemãs no sul e libertar a capital tcheca. Antes do fim da guerra, as forças alemãs na Tchecoslováquia eram lideradas pelo Grupo de Exército Centro, comandado pelo Marechal Ferdinand Schöner, com cerca de 600.000 soldados, no papel, mas bem menos na prática. Essas forças eram das últimas formações alemãs, ainda coesas e capazes de se defender. Elas estavam geograficamente posicionadas para, em teoria, recuar para o oeste e se render aos americanos em vez das forças soviéticas. Essa possibilidade influenciou todos os cálculos dos comandantes alemães nos últimos dias. As forças alemãs na Tchecoslováquia enfrentaram a mesma escolha binária que as forças alemãs em todos os lugares. No início de maio de 1945, eles podiam se render aos soviéticos e provavelmente morrer na prisão, ou tentar chegar às linhas americanas e sobreviver. A ofensiva de Praga tornou a segunda opção extremamente difícil. As forças soviéticas avançaram para o oeste com uma velocidade calculada para cortar as rotas de retirada dos alemães. As forças alemãs que tentavam se retirar da Tchecoslováquia se viam competindo com colunas de tanques soviéticos pelo controle das passagens de montanha que levavam à Baviera e à Áustria. Algumas formações chegaram às linhas americanas, outras foram capturadas e destruídas pelos soviéticos, e outras se renderam aos tchecos. Partidários que se levantaram em Praga tinham seu destino definido pelo grupo de partisãs que os capturava e pelo humor desse grupo. A batalha por Berlim em si foi tanto o clímax simbólico da guerra europeia quanto uma atrocidade militarmente sem sentido. A cidade não tinha valor estratégico, sua captura não encurtaria a guerra nem sua defesa tinha propósito militar. As forças alemãs que defendiam Berlim eram compostas por remanescentes da Wehrmacht, formações da SS retiradas de frentes em colapso, batalhões da Volkssturm, unidades da juventude hitlerista e tropas diversas reunidas de escolas de treinamento e escritórios administrativos. Diante dessa defesa improvisada, as forças soviéticas usaram superioridade esmagadora em artilharia, blindados e infantaria. Com uma brutalidade nascida de 4 anos de guerra total e o desejo de terminar o trabalho, ao erguer a bandeira soviética sobre o Reichstag,
A batalha por Berlim seguiu o padrão da guerra urbana soviética, aperfeiçoado ao longo de anos de combates em cidades. A artilharia soviética demoliu bairros antes que a infantaria avançasse. A infantaria soviética avançava em pequenos grupos de assalto, limpando edifícios. Os defensores alemães recuavam de distrito a distrito, quarteirão a quarteirão, prédio a prédio, às vezes fazendo contra-ataques. Isso estabilizava alguns setores, mas só adiava o inevitável. Com o passar das horas, a defesa de Berlim foi marcada por atos isolados de coragem desesperada que não tiveram efeito no resultado da batalha. Um garoto da juventude hitlerista destruindo um tanque soviético com um Panzerfaust não mudou nada. Uma companhia da SS segurando um prédio por um dia não mudou nada. A cidade morreu de qualquer jeito. O suicídio de Hitler em 30 de abril tirou a última ilusão de que defender Berlim tinha outro propósito além da morte. Lentamente, o novo governo sob o comando do almirante Karl Dönitz imediatamente começou a tentar negociar os termos da rendição, embora as negociações fossem complicadas pelo desejo alemão de se render apenas às forças aliadas ocidentais. Enquanto combatiam as forças soviéticas para permitir a retirada máxima das tropas alemãs ao oeste, os aliados ocidentais recusaram essa estratégia. A Alemanha se renderia incondicionalmente a todas as forças aliadas, ou continuaria lutando até ser destruída militarmente. A aritmética era inflexível. Nos últimos dias da guerra, as forças alemãs tentaram desesperadamente chegar às linhas dos aliados ocidentais em Berlim. As guarnições sobreviventes tentaram fugir ao noroeste para alcançar o rio Elba e os americanos, mas a maioria falhou. Os atacantes foram mortos ou presos rapidamente. Na Tchecoslováquia, exércitos alemães inteiros corriam para o oeste à frente do avanço soviético, abandonando equipamentos para se moverem mais rápido, na esperança de se renderem aos americanos antes que as forças soviéticas os alcançassem no Báltico. As forças alemãs no bolsão da Curlândia seguiram presas, recebendo ordens para manter suas posições mesmo após o fim da guerra ao redor. Eles se renderam aos soviéticos em 8 de maio, após 6 meses lutando uma guerra sem sentido. O instrumento de rendição alemão foi assinado em 7 de maio de 1945 e entrou em vigor em 8 de maio. A guerra na Europa terminou? Para soldados alemães sob custódia soviética, o fim da guerra era transferência para campos de trabalho na Sibéria, podendo voltar após 5 ou 10 anos, se sobrevivessem. Para os soldados alemães, sob custódia dos aliados ocidentais, o fim da guerra significava internação em campos de prisioneiros de guerra e eventual libertação. A diferença entre esses destinos guiou todas as decisões dos soldados e comandantes alemães. Nos últimos meses, avançar para o oeste provou-se totalmente certo. Quem foi sobreviveu, quem não foi, morreu. A fase final do esforço de guerra alemão, de outubro de 1944 a maio de 1945, foi mais que uma derrota militar. Marcou o colapso das estruturas que mantinham a Alemanha como Estado funcional. A Wehrmacht iniciou a guerra como força militar profissional, mas terminou como população mobilizada, lutando sem estratégia, propósito ou esperança, apenas porque não lutar era morte. O exército disciplinado virou uma massa apavorada em etapas, cada uma rompendo e destruindo camadas de normalidade. Nemmersdorf, em outubro de 1944, destruiu a ilusão de que a guerra poderia ser perdida. Honrosamente, essa rendição ainda era viável, pois acreditava-se que a ocupação soviética seria semelhante à de forças militares civilizadas. A ofensiva soviética de janeiro de 1945 destruiu a ilusão de que os territórios orientais poderiam ser defendidos, que a Wehrmacht ainda tinha força para estabilizar a frente e que a guerra poderia terminar com uma retirada negociada. O fracasso da ofensiva da primavera em março acabou com a ilusão de que a Alemanha ainda tinha força ofensiva ou chances de reverter a guerra. O cerco de Berlim em abril destruiu a ilusão de que a Alemanha poderia existir como um Estado, de que a vida civil continuaria, de que havia qualquer futuro além da morte ou do cativeiro. A propaganda de Goebbels conseguiu nos meses finais algo raro. Tornou-se redundante. O medo que a máquina de Goebbels trabalhava para incutir na população alemã já não era mais um medo fabricado. Foi uma análise racional baseada em evidências diretas. Os civis alemães que fugiam para o oeste não escapavam de propaganda, mas de soldados soviéticos reais, cujo comportamento igualava ou superava o retratado.
Os soldados alemães que lutavam com intensidade fanática não estavam lutando porque a propaganda os havia convencido da necessidade ideológica. Eles lutavam porque calcularam que lutar oferecia melhores chances de sobrevivência do que se render. A máquina de propaganda criada para manipular a psicologia em 1945 apenas documentava a realidade. O uso do medo como arma pelo Estado atingiu o auge no tratamento dado aos soldados alemães que recuavam sem autorização. A Feldgendarmerie montou pontos de controle nas estradas para o oeste, com ordens de prender desertores e retardatários. Soldados longe de suas unidades sem autorização podiam ser julgados e executados imediatamente. Milhares de soldados alemães foram mortos por suas próprias tropas por tentarem sobreviver. O regime percebeu que a ameaça de morte pelos soviéticos não bastava para manter a disciplina em tropas em colapso. Um soldado podia arriscar morrer avançando ou se render e morrer, e escolhia se render. Mas se a escolha fosse morte ao avançar, morte ao se render ou morte certa ao recuar, o soldado avançaria. O regime transformou todos os medos em armas e os usou para extrair o máximo de eficácia militar de um exército moribundo. Os tribunais marciais voadores, Fliegender Standgerichte, criados em fevereiro de 1945, tornaram a ameaça de execução imediata e arbitrária. Esses tribunais militares podiam ir à linha de frente, realizar julgamentos de campo e executar soldados por derrotismo, covardia ou retirada sem autorização. Esses crimes eram definidos de forma vaga. Soldados que recuassem ao invés de manter posição podiam ser executados. Um soldado que não recuasse quando necessário enfrentava cerco e morte. O soldado precisava adivinhar qual interpretação seria usada em sua situação, sabendo que errar ou não agir levava à morte. Isso criou uma cultura militar em que decisões eram tomadas sob ameaça de execução, tornando coragem e covardia indistinguíveis. A única ação claramente errada era a inação. O regime tratava civis alemães tentando fugir para o oeste de forma quase tão implacável. Funcionários do Partido Nazista nos territórios orientais frequentemente bloqueavam os esforços de evacuação. Às vezes por crer que as linhas de defesa resistiriam, mas mais frequentemente por temer que autorizar evacuações parecesse derrotismo e levasse à sua prisão. Em várias cidades, funcionários do partido faziam avaliações otimistas até a chegada dos tanques soviéticos. Depois fugiam para o oeste em veículos confiscados, deixando a população civil sem transporte, sem aviso e sem plano. Mesmo assim, os civis fugiam a pé, se necessário, porque ficar era suicídio. As estradas para o oeste se enchiam de colunas de refugiados caminhando em condições de inverno, sem comida, sem abrigo, sem destino, movendo-se simplesmente porque ir para o oeste significava sobrevivência e para o leste significava morte. A psicologia dos refugiados desafia qualquer descrição clínica. Eram pessoas que perderam tudo, viram as forças soviéticas invadirem suas casas e, sem destino ou plano, continuaram seguindo para o oeste. Eles caminhavam até a exaustão, dormiam em celeiros ou na neve, caminhavam mais no dia seguinte. Crianças morriam de frio nessas marchas. Idosos desabavam e eram deixados, pois ajudar significava morte para todos. As colunas avançavam sem parar rumo ao oeste, símbolo de sobrevivência. As colunas avançavam com determinação mecânica, sem esperança, sem desespero, sem emoção, simplesmente se movendo porque o movimento era vida e parar era morte. Nos últimos meses, soldados alemães desenvolveram uma psicologia difícil de categorizar pelos historiadores militares, sem seguir a disciplina militar tradicional. O comando havia colapsado tanto que as ordens do alto escalão raramente chegavam, ou eram ignoradas por serem obsoletas ou inviáveis. Eles não agiam por ideologia. As grandes narrativas da luta racial se dissolveram diante da artilharia, do fogo e dos tanques avançando. Eles estavam operando sob uma forma de instinto coletivo de sobrevivência que, externamente, se assemelhava à disciplina militar, mas internamente era bem diferente. O soldado que ficava sob fogo não mostrava coragem. Ele calculava que permanecer com sua unidade em uma posição defensiva oferecia melhores chances de sobrevivência do que tentar fugir sozinho. O soldado envolvido nos contra-ataques não demonstrava espírito ofensivo. Ele calculava que manter as forças soviéticas à distância era preferível a permitir que elas se aproximassem. Toda ação que parecia competência militar era, na verdade, um cálculo de sobrevivência.
Os voluntários estrangeiros da SS nas batalhas finais exemplificaram claramente essa transformação. A divisão Charlemagne da SS francesa lutou na defesa de Berlim, com uma intensidade que impressionou até mesmo veteranos endurecidos da Wehrmacht. Esses voluntários franceses não lutavam por Hitler, Alemanha ou ideologia, mas porque não tinham para onde ir. Porque a França os executaria como traidores, as forças soviéticas os matariam de imediato, e sua única chance de sobreviver era lutar até a chegada dos aliados ocidentais a Berlim, ou até o fim da guerra. Eles tentavam se misturar ao caos e lutavam como fanáticos, pois o fanatismo era interesse próprio racional. Os voluntários escandinavos da Schutzstaffel Nordland enfrentaram desafios semelhantes. Noruega e Dinamarca não os aceitariam de volta. Soviéticos não os prenderiam, restando lutar para o oeste até se renderem aos aliados ocidentais. Eles lutaram pela Pomerânia, lutaram na defesa de Berlim, lutaram nas tentativas finais de fuga, não por compromisso ideológico, mas porque toda a alternativa era a morte. Quando os sobreviventes da SS Nordland se renderam aos aliados ocidentais no início de maio, não desistiram da causa, apenas terminaram os combates e continuaram vivos. Os batalhões do Volkssturm eram o oposto do espectro. Homens de 50 e 60 anos com pouco treinamento e armamento ruim eram orientados a proteger seus distritos de tanques soviéticos. Não se esperava que eles vencessem, mas sim que atrasassem o inimigo, obrigando as forças soviéticas a usar artilharia e ataques planejados, em vez de simplesmente avançar por cidades indefesas. A resistência do Volkssturm tinha valor militar marginal. Um batalhão com fuzis e Panzerfausts só conseguia atrasar um regimento soviético por algumas horas antes de ser derrotado. Essas poucas horas davam aos civis tempo adicional para fugir para o oeste. Se isso justificava as baixas do Volkssturm, era uma questão sem resposta, porque ninguém a fazia. O Volkssturm lutou por ordens recebidas. Não lutar permitiria a chegada das forças soviéticas sem resistência. Então, já que viriam de qualquer forma, morrer armado era preferível a morrer indefeso. O envio da juventude hitlerista ao combate marcou o fim de qualquer aparência de moderação do regime. Meninos de 14 a 16 anos foram formados em equipes de caça, armados com Panzerfausts e instruídos a emboscar tanques soviéticos. Alguns desses meninos conseguiram destruir tanques e sobreviveram à experiência. A maioria foi morta imediatamente ou pouco depois. O valor militar do envio da juventude hitlerista era praticamente nulo. Um garoto com um Panzerfaust poderia destruir um tanque antes de ser morto. Um esquadrão de infantaria treinado, com armas antitanque adequadas, poderia destruir vários tanques e sobreviver para lutar novamente. O envio de crianças não era um cálculo militar, mas resultado do esgotamento da mão de obra adulta e da disposição do regime em sacrificar a próxima geração. Na guerra já perdida, a mudança da cultura militar alemã de competência para desespero de sobrevivência gerou comportamentos que pareciam contraditórios sob a ótica militar convencional. Tropas alemãs lutavam ferozmente por posições sem valor tático, mas de repente colapsavam e recuavam no caos. Quando a situação ficava insustentável, esse padrão só parecia irracional até ser visto pelo cálculo de sobrevivência. A unidade lutava intensamente para manter a posição, pois isso garantia união, armas, organização e afastava as forças soviéticas. A unidade colapsou quando a posição ficou insustentável, pois a defesa coletiva não era mais viável e a sobrevivência exigia fuga imediata. A transição da defesa disciplinada para a retirada caótica não foi uma falha de liderança, mas sim uma resposta racional às mudanças nas chances de sobrevivência. Nas últimas semanas, a propaganda do regime deixou temas militares ou políticos e passou a focar só na ameaça existencial. Os cartazes já não prometiam mais a vitória, eles mostravam o que aconteceria se as forças soviéticas ocupassem a Alemanha. Os cinejornais não mostravam mais avanços alemães, mas sim civis fugindo para o oeste e detalhavam o que aguardava quem não fugisse. As transmissões de rádio pararam de discutir estratégias e passaram a dar atualizações sobre o avanço soviético e instruções de evacuação. Goebbels passou 5 anos criando propaganda sobre a força alemã e a vitória certa, nas semanas finais. Ele simplesmente contou a verdade sobre o que a ocupação soviética significaria, e essa verdade foi mais eficaz do que qualquer mentira já havia sido. O colapso das defesas da frente oriental nas semanas finais ocorreu não porque os soldados alemães pararam de lutar, mas porque já não havia base material para a defesa. A artilharia ficou sem munição e virou infantaria. Tanques ficaram sem combustível e foram abandonados. A infantaria sem munição lutou com armas capturadas.
As colunas de suprimentos eram emboscadas ou simplesmente não chegavam porque a infraestrutura de abastecimento havia deixado de existir. As formações alemãs lutaram sem cobertura aérea, sem apoio blindado, sem preparação de artilharia, muitas vezes sem comunicações, com os quartéis generais superiores também lutando. Porque estavam em posição, as forças soviéticas atacavam e não havia mais o que fazer. O avanço soviético nas semanas finais foi caracterizado por uma inevitabilidade mecânica que a resistência alemã podia retardar, mas não parar. As forças soviéticas tinham uma superioridade esmagadora em todas as categorias. Quando os defensores alemães destruíam tanques soviéticos, mais tanques soviéticos apareciam. Quando o fogo de artilharia alemão dispersava os ataques da infantaria soviética, mais soldados de infantaria apareciam. A vantagem soviética era numérica e logística, permitindo substituir perdas mais rápido do que os alemães conseguiam causá-las. Isso gerou um campo de batalha em que a competência tática alemã ficou irrelevante. Uma defesa bem feita causaria grandes baixas e atrasaria o avanço soviético por horas ou dias, enquanto uma defesa ruim levaria ao colapso imediato dos alemães. Ambos os resultados levaram à derrota alemã eventual. A única variável era quanto tempo a derrota levaria. Os esforços de evacuação nas semanas finais assumiram um caráter cada vez mais desesperado. Com mais pessoas tentando fugir para o oeste do que a capacidade de transporte, os portos bálticos evacuavam só uma fração dos refugiados que aguardavam o embarque. Estradas para o oeste ficaram congestionadas, com refugiados avançando mais rápido que as tropas em retirada. O transporte ferroviário colapsou após os soviéticos cortarem as principais linhas. O que restava era caminhar. Milhões de civis alemães marcharam para o oeste no inverno e primavera de 1945, até encontrarem as forças aliadas ocidentais ou não conseguirem mais andar. O número de mortos nessas marchas de evacuação nunca foi estabelecido com precisão, mas centenas de milhares de civis morreram de exposição, fome ou ações soviéticas durante a fuga para o oeste. As últimas ofensivas soviéticas em abril e maio de 1945 visavam ocupar território antes da chegada dos aliados ocidentais, não derrotar a resistência alemã. As forças soviéticas avançaram rapidamente para o oeste, rumo ao rio Elba, Berlim e Praga, sem se importar com a resistência alemã ou sua falta. As forças alemãs que buscavam se render aos soviéticos muitas vezes encontravam unidades que não queriam parar o avanço para aceitar a rendição. As colunas de tanques soviéticos contornavam as formações alemãs, deixando-as para se renderem à infantaria atrás ou tentarem fugir para o oeste. À frente dos escalões soviéticos subsequentes, a guerra havia se tornado uma corrida, as forças soviéticas avançando para o oeste para ocupar o máximo de território possível, e as forças alemãs correndo para o oeste para escapar da ocupação soviética. Civis presos entre essas massas em movimento, tentando evitar serem esmagados. O sentido da fase final da guerra ultrapassa a história militar, abordando como as sociedades colapsam e o comportamento humano quando as estruturas da civilização desaparecem. Em 1945, a população alemã viveu algo raro na história moderna: o colapso total e simultâneo da defesa militar, do Estado, da economia e da ordem social. Isso não foi um declínio gradual. Foi uma falha sistêmica e rápida, onde todas as instituições que forneciam estabilidade e estrutura deixaram de funcionar. Em poucas semanas, nesse ambiente, o comportamento humano voltou a imperativos fundamentais de sobrevivência. As pessoas foram para o oeste buscando sobrevivência, permaneceram em grupos por proteção e lutaram quando necessário, pois às vezes era a melhor opção. Essas não eram escolhas morais ou ideológicas. Eram escolhas de sobrevivência, feitas em condições em que a própria sobrevivência era incerta. A mudança do esforço de guerra alemão de força militar profissional em 1939 a uma nação em fuga em 1945 mostra um declínio em estágios cada vez mais desesperados. A Wehrmacht, de 1939, lutava guerras de manobra, marcadas por tática brilhante e flexibilidade. Em 1941, a Wehrmacht travava uma guerra ideológica de aniquilação na Rússia, mas ainda seguia estruturas militares reconhecíveis. A Wehrmacht de 1943 travava batalhas defensivas caracterizadas por competência tática, mas exaustão estratégica. A Wehrmacht de 1945 travava uma guerra que já não era mais uma guerra em nenhum sentido convencional. Era uma sobrevivência armada, coletiva e individual, com a organização militar persistindo apenas onde servia às necessidades de sobrevivência e se dissolvendo onde não servia. Por que as forças alemãs seguiram lutando nos últimos meses, mesmo com a derrota certa e a sobrevivência sendo prioridade?
A rendição gerou um extenso debate histórico. A resposta não está na ideologia ou disciplina, mas na lógica binária de sobreviver, onde se render aos soviéticos era quase certa a morte. Um soldado alemão na frente oriental, em abril de 1945, enfrentava um cálculo claro: se ele lutasse e morresse, estava morto. Se rendesse aos soviéticos, provavelmente morreria preso. Se alcançasse os aliados ocidentais, provavelmente sobreviveria. Assim, lutar fazia sentido se houvesse chance de atrasar a captura pelos soviéticos ou chegar ao território aliado ocidental. Esse cálculo produziu um comportamento que se assemelhava ao fanatismo, mas que na verdade era frio, chamado de interesse próprio racional. O regime entendia esse cálculo e o explorava de forma implacável. A propaganda sobre as atrocidades soviéticas era eficaz principalmente por ser verdadeira. A ameaça de execução por retirada não autorizada era eficaz por ser aplicada de forma consistente. A promessa de lutar para ganhar tempo rumo ao oeste funcionava porque às vezes era real. O regime só precisava garantir que os soldados alemães vissem lutar como mais seguro do que se render, sem precisar motivá-los. E então fornecer exemplos suficientes de execução para garantir que a retirada não autorizada não fosse percebida como uma terceira opção. Esse sistema extraiu o máximo de eficácia militar de um exército moribundo ao alinhar o instinto de sobrevivência de todos os soldados. Para frente, em direção ao inimigo, até a ordem de recuar, então para o oeste o mais rápido possível. A experiência civil dessa fase final foi caracterizada por uma perda total de autonomia. Os civis alemães nos territórios orientais não escolheram ficar ou fugir com base em lealdade política ou compromisso ideológico. Eles decidiram com base nas chances de sobrevivência, já que tudo indicava que ficar levaria à morte ou pior. Os civis que fugiram em janeiro e fevereiro de 1945 não eram covardes ou derrotistas, mas pessoas que entenderam que a ocupação soviética seria catastrófica e fugir para o oeste era sua única chance de sobreviver. Os civis que ficaram não eram leais ao partido. Eram idosos, doentes, pessoas sem transporte ou que esperaram tanto que tiveram a fuga bloqueada pelo avanço soviético. O destino deles validou a decisão de cada refugiado de fugir. A transformação da Alemanha de um Estado moderno funcional para uma zona de colapso civilizacional ocorreu com uma velocidade impressionante. Em outubro de 1944, a Alemanha seguia quase normalmente, cidades em funcionamento, fábricas produzindo, administração ativa e vida civil em curso. Em abril de 1945, grandes áreas do leste da Alemanha já não eram sociedades civis. A população havia fugido, os prédios estavam destruídos, a infraestrutura havia desaparecido, o aparato administrativo havia se dissolvido. Nada restava além de ruínas e cadáveres. Isso não foi o lento declínio de um Estado em falência, foi o colapso rápido de sistemas, onde todos os elementos da civilização moderna falharam simultânea e irreversivelmente. A transformação levou 6 meses. As lições dessa transformação vão muito além da história militar. A experiência alemã de 1945 demonstra quão rapidamente civilizações modernas podem colapsar quando a derrota militar se combina com a perda completa de segurança territorial. A população não precisou de uma doutrinação extensa para abandonar suas casas e fugir para o oeste. Eles só precisavam de provas críveis de que ficar era mais perigoso que fugir, e essas provas eram abundantes. As forças militares não precisavam de um reforço ideológico extenso para continuar lutando em condições, obviamente, sem esperança. Elas simplesmente precisavam de uma situação em que lutar oferecesse melhores chances de sobrevivência do que se render. A lógica binária entre frente oriental e ocidental tornava esse cálculo evidente. O Estado não precisava de apoio popular para extrair os recursos da população. Bastava poder ameaçar a morte de vários lados ao mesmo tempo e garantir que obedecer fosse a melhor forma de evitar essas ameaças. Nas últimas semanas da Guerra Europeia, entre abril e início de maio de 1945, a resistência alemã se desintegrou completamente. Não por falta de vontade, mas por falta de meios. Os soldados alemães queriam lutar, pois isso era melhor que se render. Eles estavam sem munição, combustível, comida e recursos para lutar. Os civis alemães tentaram fugir para o oeste, mas ficaram presos entre frentes em colapso, sem rotas de escape. Os comandantes alemães queriam realizar retiradas organizadas que permitissem ao máximo de pessoal chegar ao território dos aliados ocidentais, mas não tinham comunicações, transporte e controle sobre as formações que haviam se dissolvido em multidões armadas. O que restou foi o caos,
pontuado por incidentes isolados de resistência organizada que atrasaram o avanço soviético por algumas horas antes de serem dominados. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e agradeço a todos que apoiam meu trabalho aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se cuidem.